Bem-vindos a mais uma edição de Gente com História. Hoje viajamos ao ritmo de um clique, o que quer dizer que é num instantinho, e vamos chegar a São João de Madeira, em Aveiro. Connosco vai estar Vítor Daniel Ferreira. Olá, Vítor. Olá, Américo. Olá a todos os que acompanham este espaço e desde já, da minha parte, um voto muito sincero de sucesso para este espaço Gente com História. Esperemos que sim, Vítor, esperemos que sim. Está a ter. Vítor, eu gostaria que fizesse uma breve apresentação de quem és, em termos gerais. Olha, em primeiro lugar, eu vou pedir desculpa porque eu não tenho controle sobre o meu vídeo, portanto, eu posso não estar a ser focado da maneira mais conveniente e por isso peço desculpa a quem estiver a observar. Sendo eu cego e não tendo aqui mais ninguém para me ajudar a controlar o vídeo, se a minha imagem não estiver, enfim, de uma forma colocada de uma forma Correto? ideal. Mas pronto, pelo menos fica a intenção. Pois bem, eu sou o Vítor Ferreira, sou aqui de São João da Madeira, como já disseste, tenho 48 anos, sou cego de nascença. E pronto, e pouco mais há a dizer sobre isso. Tenho uma vida normal, como tu e como todas as pessoas que têm passado por aqui, de cujo testemunho eu também fico muito satisfeito de ter ouvido. E é isso, e estamos todos no mesmo barco, não é? E estamos todos juntos nesta realidade que é o sermos úteis uns para os outros, Vítor, independentemente da situação em que estamos. como é que tu, sendo cego de nascença, encaras a cegueira? É assim, nunca vistes, portanto, não consegues imaginar cores, não consegues imaginar um monte de coisas que quem vê consegue. Como é que é nascer cego, nunca ter visto determinadas coisas? É exatamente isso, para mim é exatamente isso. Nascer cego e nunca ter visto, ou nunca ter, ou não conseguir imaginar, é mesmo isso. Eu não, sinceramente, nunca tentei usar tempo a tentar perceber o que eram as cores ou o que são as cores, porque eu percebo que são sensações visuais. Eu nunca vou ter essas sensações, e isso eu tinha quando eu era pequeno. Fazia muitas perguntas ao meu pai, especialmente ao meu pai, e perguntava-lhe porque é que o céu era azul e o que é que era o azul e o que é que era as várias cores enfim. E daquilo que o meu pai me foi dizendo e explicando, seria algo que eu não poderia ver por mim próprio. Por isso mesmo, eu fiquei com a explicação que ele me deu, baseada em algumas analogias com os outros sentidos, não é? Por exemplo, nós podemos, com base na sinestesia, perceber o que é o azul, talvez como, ou o vermelho como uma cor mais quente, o azul como uma cor mais fria. Portanto, as cores claras usam-se no tempo mais quente porque afastam a luz e o calor, as cores escuras retêm mais o calor. Portanto, são estas noções muito genéricas que eu fui adquirindo e nada mais do que isso. Pronto. Obviamente, por não ter visto, também não sinto aquela nostalgia, aquela saudade de ter visto e ter deixado de ver, como uma pessoa com quem isso acontece. De que maneira é que a cegueira influencia a tua vida? A cegueira influencia a minha vida de uma maneira absolutamente determinante, porque a partir do momento em que uma pessoa nasce cega, todo o percurso da sua vida vai ser condicionado por isso, desde logo a formação, desde logo a escola, desde logo o ambiente familiar. Eu nasci num contexto já de final do período de ditadura, não é? Portanto, estávamos em 1972, ainda havia muitos mitos nas pessoas, tanto que quando eu nasci, o desgosto dos meus pais obviamente foi muito grande, não é? Porque a tristeza deles foi imensa, mas ao redor as pessoas diziam que mais valia, portanto, tinham aqueles mitos em relação à cegueira como sendo uma coisa que mais valia morrer do que nascer cego.
pronto, felizmente os meus pais não se deixaram influenciar por isso e desde sempre esforçaram-se tudo quanto puderam para me proporcionar, apesar da cegueira e de tudo aquilo, de todas as consequências que ela tem para toda a vida, eles fizeram o melhor que puderam, apesar de que sim, respondendo à tua pergunta, a cegueira determina, a partir do momento em que nascemos cegos, toda a nossa vida vai ser determinada por essa condição e obviamente que ficamos com uma vida um bocadinho menos feliz do que a das outras pessoas. Isso não é... para mim é uma realidade, eu encaro isso como uma realidade, portanto não estou a ter se calhar uma perspectiva um bocadinho sistémica, um bocadinho pragmática das coisas, mas para mim é isso. Encarece com a maior naturalidade que podes ter. Sim, é menos felicidade. Uma pessoa que não vê é menos feliz do que uma pessoa que vê, só pelo facto de não ver e de não ter acesso a coisas que, lá está, por exemplo, eu sou menos feliz porque não vejo o céu azul, não é? Eu sou menos feliz porque provavelmente não tenho a autonomia que uma pessoa que vê tem. Portanto, são esses aspectos da vida muito prática que vão sempre condicionar a minha vida. Mas por aquilo que eu sei de ti, e já não é tão pouco assim, tu não te deixaste de afetar muito pela cegueira. Tu arranjaste sempre maneira de dar a volta à história da tua vida e encontraste sempre respostas para te realizar como pessoa, para te sentires cada vez mais necessário e útil. Tens várias ocupações, alguns hobbies. Eu sei que dedicas a fazer podcasts. Quais são os podcasts que tu fazes? Pronto, é como tu dizes, apesar desses condicionalismos, pronto, apesar de nós não sermos, de ficarmos ali limitados pela nossa deficiência, neste caso a deficiência visual, pronto, eu sempre tive esta vontade de não me deixar vencer pelo problema. Contei em criança muito com a ajuda dos meus pais, da minha família, dos meus amigos, sempre tive muitos amigos também, felizmente. Vivi uma infância muito feliz também na escola, com pessoas no meio das quais eu me sentia completamente à vontade, professores muito compreensivos, a partir de uma certa altura, no princípio não, mas a partir de uma certa altura sim, portanto tudo se foi encarreirando e pronto, tudo se foi contribuindo para que, apesar do problema, a situação eu fosse capaz de conviver com isto. E em relação aos podcasts, pois para mim os podcasts são uma forma muito interessante de aprender coisas, e como eu sempre fui uma pessoa que gostou de comunicar coisas, encontrei nos podcasts uma maneira de fazer o mesmo às outras pessoas. Se eu tenho prazer em receber informação num podcast, informação que me é útil e me é dada por outra pessoa, e se essa informação me é útil, eu também tento, através dos podcasts que faço, e geralmente são podcasts ligados à área da acessibilidade, da tecnologia, da música também, porque eu gosto muito de música, eles são mesmo para isso, para proporcionar às pessoas informação, entretenimento, prazer, paixão também, porque nós temos que ser um bocadinho apaixonados por aquilo que fazemos, e o podcast é mesmo isto, não é? Paixão, organização e diálogo, não é? E isso acaba por ser o que está por trás do que eu faço em termos dos meus podcasts também. Os teus podcasts são direcionados essencialmente a deficientes visuais, dar resposta à deficiência visual, ou, em termos geral, abrange todas as necessidades de qualquer pessoa? Olha, eu de facto comecei por participar em podcasts relacionados com a deficiência visual, com respostas muito práticas a problemas diários levantados pela deficiência, mas de há algum tempinho para cá estou a explorar outras temáticas, como a música. Neste momento estou a participar num podcast sobre música, com uma pessoa que também está muito ligada à rádio, e que não tem nada a ver com a deficiência visual, tem a ver especialmente com quem gosta de música, e
e está a ser uma experiência também muito interessante, porque um podcast não é só para informar, também é para entreter, e é isso. Tenho uma rádio online também, uma pequena rádio online, onde coloco algum conteúdo que eu próprio também faço e que acaba por funcionar como podcast. Gosto muito do humor, explorar a parte humorística, e trabalho com isso, basicamente. Neste momento não a título profissional, mas como hobby, e tem sido uma experiência muito bonita, muito gira. Quem quiser consultar o teu podcast, quem quiser aceder, como é que pode fazer isso? Olha, basta ir ao blog do Centro de Leitura Especial da Biblioteca de São João da Madeira, que é o local onde eu trabalho, e vai encontrar lá muitos dos artigos que eu tenho gravado como parte do meu trabalho profissional. Eu participei também num site chamado blackscreen.pt, um site que infelizmente já não está no ar, mas do qual ainda existe algum arquivo, e participei nos últimos 6 anos nisso. E neste momento o podcast onde eu estou a participar chama-se Prog Rock Café. O nome é inspirado no lendário Hard Rock Café, não é? Onde estão as camisolas dos Beatles e as guitarras e as baterias e tudo aquilo que eles usavam, e dos grupos de rock dessa altura. E é com um amigo que também está ligado à rádio. Podem procurar por Prog Rock, Prog de progressivo, rock com CK, café com mesmo escrito em português, e vão encontrar no iTunes, no Spotify, também estão lá esses podcasts para ouvirem. Falaste-me aí de uma coisa muito interessante, a rádio. A rádio é uma das tuas paixões. Não é muito frequente ouvir-se falar que os cegos fazem rádio. Eu, por acaso, sei que há muitos que fazem rádio. Já há muitos anos que fazes rádio, agora nem tanto, mas já fizeste muito. Que tal foi essa experiência? Tem sido essa experiência? Isso íamos estar aqui assim muito tempo a falar, porque a rádio realmente é uma área do meu interesse. A rádio e a produção sonora, em geral, a produção de conteúdos áudio. E falando da rádio, sempre foi uma coisa que me fascinou desde pequenino. Eu lembro-me de estar no colégio e haver muitos dos meus colegas, brincávamos juntos, e como normalmente não tínhamos pouco brincávamos com os carrinhos e com a bola, exceto alguns. Eu não era dos que brincava mais com a bola porque eu na altura era muito pequeno, mas brincávamos muito a simular relatos de futebol e reportagens da rádio e programas da rádio. Portanto, tínhamos esse tipo de brincadeiras uns com os outros, especialmente na altura em que íamos dormir. Portanto, íamos para o quarto, não é? Deitávamos, enquanto não nos chegava ao sono, estávamos ali a imaginar que tínhamos uma rádio e que passávamos a batata quente, como se costuma dizer, uns para os outros, e naturalmente que havia sempre aqueles que gostavam mais dos relatos de futebol, os outros que gostavam mais dos noticiários, e havia também aqueles que gostavam dos programas de música, como era o meu caso. E eu já na altura, pronto, gostava muito de ouvir música e imaginava-me numa rádio a passar música para as pessoas. Depois fui crescendo, fui tentando saber como é que funcionava uma rádio, tinha muita curiosidade, estava sempre a perguntar às pessoas como é que estas coisas funcionam. Fui ouvindo muita música, muitos sucessos, e eles ficaram na minha memória justamente por causa de estar a ouvir rádio e de estar a sentir aquela emoção de estar longe do sítio de onde a rádio vinha, ou então também aquela emoção de estar deitado na minha cama e imaginar que estava a ouvir uma rádio muito longe, e até me aconteceu 2 ou 3 vezes adormecer com a música do rádio e depois acordar a meio da noite com aquelas rádios árabes e marroquinas em onda média. Portanto, era muito engraçado. E depois gostava de estar sempre a dar ao botão, a mexer no botãozinho, a procurar o que estava a ser transmitido ali, o que a ser transmitido acolá. E a partir dos meus, sei lá, talvez 10, 11 anos, com um gravadorzinho lá de casa e cassetes, comecei a simular emissões de rádio, como se eu tivesse uma rádio em casa, não é? Tínhamos uns microfonezinhos de brincar,
Depois o meu pai depois instalou-se lá a aparelhagem em casa, a aparelhagem de alta fidelidade, e eu comecei também a usar a aparelhagem para gravar as minhas emissões de brincadeira e passar as minhas músicas e pegar nos discos. E não só fazia rádio, mas também fazíamos, eu com os meus irmãos, fazíamos aquelas pecinhas gravadas em cassete, coisas muito, muito infantis, mas das quais eu me recordo com muito carinho, até ao momento em que, com 15 anos, eu pela primeira vez entrei numa rádio local e desde essa altura nunca mais deixei de querer entrar nas rádios, saber como elas funcionavam. E como estava ainda na escola, não tinha, pronto, não queria terminar o 12º ano pelo menos, e quando aos 18 anos eu terminei o 12º e apareceu a possibilidade de trabalhar numa rádio. Eu já nem pensei duas vezes, queria ganhar o meu salário, não é? Queria ser uma pessoa autónoma e fazer rádio ainda por cima, portanto já nem pensei duas vezes, entrei ao serviço, foi na Azeméis FM, a rádio em Oliveira de Azeméis, aprendi muito com as pessoas que lá estavam, porque eu na altura só tinha 18 anos, mais na área da produção da publicidade, nas gravações. Depois veio o fim, não era um contrato a termo ou sem termo, digamos assim, acabou o contrato, fiquei no desemprego e só recuperei a rádio em 95 e estive até 2009 numa rádio onde fiz de tudo, programas musicais, coordenação desportiva, programas de fado, entrevistas, fiz um bocadinho de tudo, mas aquilo que sempre me apaixonou na rádio foi a parte da gravação e da produção sonora. Não é costume ouvir dizer, como tu estavas a referir há bocadinho, pessoas cegas que se dedicam tanto à rádio, se calhar as pessoas cegas, as que eu conheço, talvez se tenham dedicado um bocadinho mais à locução. Eu sempre me interessei muito mais pela parte da produção e pela parte das gravações e sempre procurei entrar por aí. Daí eu ter falado que não há muitos cegos dedicados à rádio, porque há uma pessoa, não sei que há, mas a produção não. Pois, e tive pessoas que me ensinaram, que tiveram a paciência de me ensinar. Eu também já estava habituado a mexer em gravadores, sempre tive acesso a alguma aparelhagem para poder saber como estava ali horas a tentar perceber. Foi, aliás, o meu gosto pela rádio também que me levou a desenvolver a aptidão para a informática, porque houve uma altura em que eles informatizaram a rádio e se eu não tivesse adquirido conhecimentos sobre computadores, perdia o trabalho. E o meu sonho era mesmo estar num estúdio de gravação, a idealizar as produções e a fazê-las, e felizmente realizei esse sonho e pronto, isso abriu uma porta para um bocadinho mais de felicidade que eu sinto hoje em ter na minha própria casa meios para trabalhar nesse sentido, porque depois entretanto veio o desemprego, veio uma crise muito grande, as rádios locais passaram e estão a passar por um período de muita dificuldade, mas mesmo assim eu consegui aqui em casa criar condições para que eu próprio fizesse as minhas gravações e de alguma maneira pudesse mitigar a situação de desemprego em que eu estava e isto ajudou-me muito. Ainda te recordas da primeira produção que fizeste? Lembro-me, pá, lembro-me muito bem do primeiro jingle que eu fiz. E foi a brincar, foi em casa. Eu não sei se os ouvintes conhecem aquela música do Michael Cretu, o Samurai, uma música dos anos 80, que começava com um saxofone e depois entrava assim a música a ficar mais intensa e depois aquela parte tan 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 taran. Eu então peguei naquela última parte, antes desse som mais forte e só dizia informação e depois tan 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 taran. E foi esse o primeiro jingle que eu fiz. Pá, e naquilo na altura era ui, eu ficava em pulgas com aquilo e claro, a partir dali a paixão cresceu e o gosto cresceu. Curiosamente o primeiro jingle a sério que eu fiz, não me lembro, mas em brincadeira foi esse. Se calhar foi o que mais marcou a tua vida, foi a brincadeira, foi a parte mais bonita. Foi a primeira experiência, como em tudo as primeiras experiências são sempre as mais marcantes, não é?
Qual É foi a isso. sensação de teres recebido o teu primeiro salário? É pá, foi uma sensação espetacular, porque, pronto, eu faço parte de uma geração que não tinha tanto, talvez nós não tínhamos tanto aquele desejo de ir para a faculdade fazer um curso superior. Eu, pelo menos, nunca tive esse desejo assim muito grande, porque eu sempre percebi, e foi uma das coisas que, pronto, que eu sempre conversei com os meus pais, que a autonomia, quando se tem uma deficiência, não estou aqui a subvalorizar de maneira nenhuma os cursos superiores, pelo contrário, mas a questão da autonomia é prioritária. Uhum. E eu via pessoas que tinham ido para a faculdade e estavam na mesma situação em que eu estava aos 18 anos. E eles tinham ido para a faculdade aos 18 e aos 30 estavam sem trabalho. E eu pensava para mim, bem, eu então o que eu quero é tentar construir a minha autonomia e quem sabe se um dia até poderei fazer a faculdade. E pronto, mas o mais importante neste momento é isso, e não me arrependo, sinceramente não me arrependo, tanto que, respondendo à tua pergunta, receber o meu primeiro salário foi quase como se eu tivesse nascido, não é? Ter o meu dinheiro, ter ali o meu, e a primeira coisa que eu fui comprar logo foi um CD, portanto, estás a ver que Estou a a primeira... imaginar, senhor, estou a imaginar. Exatamente, ainda me lembro qual foi o CD que eu fui comprar, foi o Qual? Ammonia Avenue dos Alan Parsons Project. Foi o primeiro CD que eu comprei com o dinheiro do meu trabalho. E foi nessa altura da rádio em Oliveira das Meias. Portanto, a loja dos CDs ficava por baixo ficava no mesmo centro comercial, no piso abaixo da rádio. Foi só sair do trabalho num dia e ir comprar o CD e chegar a casa, pronto, em pulgas com a vontade de pôr o CD a tocar. Vitor, é interessante esta partilha que você está a fazer, muito interessante mesmo. Mas quando se fala em salário, nestes casos das rádios locais, eram salários um pouco simbólicos. Não recebias assim um salário, digamos, que desse para sustentar uma família. Não, na altura não, até porque o contrato não era um contrato como tarefeiro, portanto eu nem sequer tinha um salário mínimo. Eu teria em escudos, pá, já nem sei dizer exatamente o que era. Não, foi exatamente, foi por umas horas de trabalho no mês de julho de 91 eu recebi 13.000 escudos. Já nessa altura não tinha grande utilidade, quer dizer, foi um bocadinho o início. Claro que a partir daí as coisas solidificaram e pronto, eu fui aprendendo. Isto começou por ser um emprego de verão, um trabalho de verão, de férias, não é? Mas depois, como eu gostava muito daquilo, foi-se prolongando e foi até fevereiro do ano seguinte. Pronto, mas aí as coisas ficaram um bocadinho mais sólidas, mas de facto não eram ordenados muito baixos, não é? Não daria para sustentar uma família, não. Na altura, não. E agora, porquê que não faz rádio? Porquê que eu não Não faço faz rádio? rádio loura? Não faço agora. Não faço agora porque, de facto, não consegui mais. A empresa onde eu trabalhava numa rádio, com a crise de 2008, aquela crise que tu te lembras, não é? Da falência do Lehman Brothers e aqueles problemas todos por causa das dívidas soberanas, isto deu cabo das economias dos países, e um dos ramos que mais sofreu foi a publicidade. A empresa onde eu estava a trabalhar e que explorava a rádio faliu, pouco depois de eu ter saído, e pronto, e a partir dali eu tentei encontrar trabalho na rádio, mas não consegui algumas coisas, mas não a título permanente, e foi sempre em rádios locais que estavam em situação pouquinho melhor do que a rádio onde eu tinha trabalhado antes, e portanto nunca mais aconteceu ter conseguido trabalho remunerado, digamos assim, a 100% em rádio. Continuei a fazer algumas coisas, algumas delas pagas também, mas nunca mais fiz da rádio a minha profissão a tempo inteiro, infelizmente. Mas gostaria de voltar. Se me dessem a oportunidade, na situação em que eu estou neste momento, penso que, pronto,
entrar na rádio por paixão, isso a paixão diz-me que sim, não é? O coração diz-me que sim, e eu aceitaria eventualmente um emprego na rádio, mas que pudesse conciliar com a situação na qual eu estou neste momento, que acaba por ser uma situação de emprego na Biblioteca de São João da Madeira, que também é um trabalho muito interessante e que, pronto, sendo um serviço público, tem essa vantagem de oferecer um pouco mais de estabilidade, e para nós cegos, não é? Para nós pessoas com deficiência e cegos, a questão coloca-se muito objetivamente, não é? É preferível que quem nos paga seja o Estado, não é? E termos um trabalho nesse sentido, do que estarmos a trabalhar para uma empresa privada que, enfim, de um momento para o outro nos pode deixar na mão, por assim dizer, e tu compreendes tão bem como eu e como tantas pessoas cegas que nos ouvem e que conhecem esta realidade, encontrar trabalho para uma pessoa com deficiência visual, nomeadamente, é tentar encontrar uma agulha num palheiro. Portanto, eu tinha que pensar muitas vezes, eu ia sofrer muito se tivesse que pensar nessa possibilidade. Até porque és chefe de família, tens uma família para sustentar, entrar, porque claro. É essa, não é? É tudo isso. Entretanto, tu trabalhas lá na biblioteca, aí na Biblioteca de São João de Madeira. Eu sei que não é tempo inteiro, também não é fácil, mas é o que se pode arranjar. Mas é também um projeto aliciante. É um projeto muito aliciante, e lá está. É um projeto muito aliciante porque tem em vista ajudar as pessoas que são como eu, não é? E como tu, e isto é um serviço que eu entendo que é a minha obrigação também, não é? Se eu tenho a possibilidade de contribuir para que outras pessoas como eu possam ter as mesmas oportunidades que eu tive ou melhores, se eu posso contribuir para isso, para a formação delas, para a valorização delas, para também a literacia, para a alfabetização no Braille, se eu tiver essa possibilidade, isso é super aliciante, e o trabalho na biblioteca abre todas essas portas, e apesar de ser a tempo parcial, tem sido muito enriquecedor e interessante, porque fez-me voltar, no fundo, um bocadinho ao convívio com as pessoas cegas, não é? Porque eu, durante muitos anos, não tive grande contacto com pessoas cegas, mesmo o meu trabalho na rádio e noutros contextos em que estive, noutros contextos profissionais, nomeadamente como telefonista, foi sempre em contacto permanente com não cegos. Eu só comecei a ter mais contacto com cegos a partir do momento em que fiquei sem trabalho, em que me inscrevi numa formação da ACAPO, porque também precisava, lá está, de um complemento. Complemento não, naquele momento não era complemento, era mesmo a necessidade de ter a minha remuneração, de ter dinheiro para as minhas despesas, e isso fez-me voltar ao convívio com as pessoas cegas. Também apareceu na altura a possibilidade de se orientar um estágio para um centro de leitura especial que se fez aqui em São João da Madeira, que se implementou em 2011. Foi muito oportuno ter surgido tudo isso na altura em que eu estava a terminar a formação, e o meu estágio foi orientado para lá, e enfim, com o tempo a situação proporcionou-se, e hoje é o serviço que está ao dispor das pessoas cegas e com baixa visão, não só com os livros em braille e áudio, mas também com um conjunto de valências de capacitação e valências formativas que são muito úteis para as pessoas que desejarem que tirarem partido delas. Entretanto, ficaste com o 12º ano feito, não mais continuaste? Não continuei, não fiz faculdade. Entretanto, também fiz o certificado de aptidão pedagógica à medida que fazia o meu estágio,
na ACAPO, portanto fiz também o certificado de aptidão pedagógica na minha área profissional, que foi a área da sonorização e a área pronto, e também aproveitei para me valorizar e adquirir conhecimentos na área da informática adaptada e, enfim, todo o meu percurso em termos de aptidão pedagógica foi baseado nesses dois pilares, na rádio, produção de som e também na informática adaptada. E, aliás, no sítio onde eu estou, também faço produção de audiolivros e gravação de audiolivros, portanto já tinha experiência com software de edição de áudio e isso acabou por ser muito decisivo na minha integração e o facto de ter feito a aptidão pedagógica dá-me a possibilidade de administrar formação se for preciso, no contexto, no espaço onde eu estou, integrado, formação que se for preciso tem o seu valor, portanto tem a sua certificação. Vítor, para terminarmos a nossa entrevista por hoje, eu gostaria que tu nos ajudasses aqui, os nossos ouvintes, no caso de eles quererem partilhar alguma dúvida contigo, quer acerca dos podcasts, quer acerca do teu trabalho, que te ajuda, eles podem fazê-lo através do blog ou através do teu e-mail. Como é que se pode? Não, eu tenho podem entrar em contacto com o próprio Centro de Leitura Especial, Centro de Leitura Especial, tudo junto, Centro Leitura Especial, portanto são 3 palavras numa só, @gmail.com, enviam um e-mail para o serviço e, entretanto, mediante aquilo que desejarem saber, pronto, estamos ali para dar seguimento àquilo que as pessoas necessitarem. Temos inclusivamente feito algum encaminhamento de pessoas cegas tardias para segurança social, reabilitação, portanto há ali um conjunto de articulações e a possibilidade de ajuda, embora não imediata por vezes, mas pelo menos estamos por ali para orientar as pessoas que vêm ter connosco e pronto, eu como tenho esta responsabilidade também. E de resto, tenho um site onde as pessoas podem ver o trabalho que eu faço, como eu costumo dizer, as minhas brincadeiras, onde podem ouvir pronto, estes áudios que eu tenho online, que é serramar.org, www.serramar.org, tudo junto. E é isso, portanto, basicamente é isso, são essas as formas. A forma de comunicar. Sim, como podem conhecer aquilo que eu faço e o trabalho e entrar em contacto também. A procura é muita, quer dizer, quando digo muito é relativo, mas em termos de capacidade de resposta, é muito razoável. A procura em relação aos serviços tem níveis, digamos assim. Em relação aos serviços de leitura especial, como tu deves saber, os livros, seja no formato áudio, seja no formato texto, estão cada vez mais disseminados, cada vez é menos difícil encontrar um livro que esteja pronto para ler de uma maneira acessível e até em áudio, portanto o audiolivro é cada vez mais um suporte que está disponível não apenas para as pessoas que não são cegas, mas também para toda a gente. De maneira que aquilo que tem sido a maior procura lá no serviço tem a ver mesmo com a informática, dúvidas de informática, uma ou outra pessoa que aparece com situações de cegueira iminente, pessoas que estão a cegar e que aparecem ali para desabafarem um pouco, para se inteirarem do que é cegueira, enfim, eu tento encaminhá-las um bocadinho para o braille, para a leitura, para a escrita braille, para aprenderem o braille, e é muito difícil motivar as pessoas nessa fase, de maneira que eu digo sempre às pessoas que talvez numa primeira análise seja melhor uma reabilitação e depois então sim, vêm ter connosco e aprendem o braille, mas é basicamente isso. Em termos de aquilo é muito mais que uma biblioteca e que um centro de leitura especial, é no fundo um serviço de acompanhamento que está ali para as situações que nos forem surgindo.
Vitor, eu quero agradecer-te imenso a tua colaboração, e desejar-te as maiores felicidades. Obrigado por ter estado aqui e eu gostaria que tu, ao jeito de produtor radiofónico, fizesses as tuas despedidas. Pode ser? Não precisa de ser mesmo ao jeito radiofónico, até porque eu já estou um bocadinho enferrujado na locução. Não, mas sim, olha, foi muito agradável estar por aqui, falar um pouquinho da minha experiência. Agradeço às pessoas que me ouviram, especialmente falar da rádio, porque quando eu começo a falar da rádio fico muito chato, que é uma coisa que eu gosto muito. Mas agradeço, de facto, este convite da tua parte. Desejo que este projeto de Gente com História seja um projeto que chegue a cada vez mais pessoas, porque eu acho que é muito interessante pessoas como nós divulgarem aquilo que fazem, darem a conhecer aquilo que fazem, realçar a autonomia que têm, porque é o que eu reafirmo, é um dos valores que para mim é mais importante. Às vezes as pessoas discordam um bocadinho do que eu digo, e eu respeito isso naturalmente, mas eu penso que mais do que uma formação académica, e isso tem sido às vezes um bocadinho exagerado, e é isso que eu ressalvo sempre, mais importante do que uma formação académica, do que um canudo, é a autonomia, é a pessoa ser feliz como é, valorizar as suas próprias competências e capacidades e desde sempre procurar que a deficiência acabe por ser, mesmo condicionando a nossa vida, condicione o menos possível. A autonomia a todos os níveis é a melhor forma de todas de lidarmos com esta incapacidade. Por isso eu queria deixar aqui assim esta mensagem final a todos. Façam o máximo para serem pessoas autónomas, não desperdicem oportunidades de trabalho, façam o melhor para de facto serem felizes, e este programa está a ajudar muito porque traz testemunhos muito interessantes de como isso é possível. Mais uma vez, obrigado a todos, um abraço muito forte da minha parte. E para ti também. Obrigado, Vitor. Já nos conhecemos há uns anos e eu também sou muito apreciador, deixa-me dizer, do teu trabalho, portanto, como escritor e da tua disposição de ajudar os outros, de divulgar esta temática e de estar sempre ao dispor para tudo o que é necessário. Obrigado. Obrigado, Vitor. Até sempre. Obrigado.